aí, jovens, tudo certo? Todos bem? Todos se cuidando? Espero que sim. Então, hoje o nosso estudo é do Livro dos Espíritos, da questão 522 a 540, e nós vamos falar sobre os pressentimentos, sobre a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida e a ação dos espíritos ali nos fenômenos da natureza, tá certo? Mas antes de iniciar o estudo, vou fazer a nossa prece para a gente acalmar o nosso coração e poder elevar o nosso pensamento, tá bem? Jesus, amigos espirituais, Luiz Sérgio, abençoe o nosso estudo, que a gente consiga aprender sempre mais sobre os ensinamentos, ampare e proteja cada um dos nossos jovens e cada um dos evangelizadores, e que assim possa ser, graças a Deus. Então, o que são os pressentimentos? O pressentimento é como se fosse um aviso que o espírito recebe. Pode vir de um espírito simpatizante ou do próprio instinto. Quando vem de um espírito simpatizante, é que aquele espírito, ele tem ali uma afinidade com a gente, ele nos quer bem e ele nos intui sobre um determinado fato, nos aconselhando, nos prevenindo, para que a gente possa aí ficar alerta para agir de uma forma mais adequada com certas situações. E quando vem do próprio instinto, se refere a um fato que o espírito tem conhecimento desde antes da gente encarnar, né, pelas provas que a gente escolheu se submeter. O espírito, quando a gente volta ao mundo corporal, a gente esquece os acontecimentos das nossas vidas passadas, né? Nós não lembramos quem nós fomos ou o que fizemos em outras vidas, mas conserva ali na memória as provas pelas quais a gente tem que passar. E quando essa memória é reativada pelo instinto, temos aí o pressentimento. E qual deve ser a nossa postura quando nós temos um pressentimento? Devemos manter o quê? A confiança em Deus, nas instruções dos espíritos, na importância de manter a calma, fazer uma prece e ficar em sintonia com a espiritualidade superior. Bom, agora eu vou ler a questão 525, que fala da influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. E aí Kardec pergunta: exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? E a espiritualidade responde: certamente, pois que vos aconselham. E na 525A, Kardec pergunta: exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem? Isto é, têm ação direta sobre o cumprimento das coisas? E a espiritualidade responde: sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. E aí eu vou ler também a nota que Kardec colocou aqui. Imaginamos erradamente que os espíritos só caiba manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Quiséramos que nos viessem auxiliar por meio de milagres, e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim, é que a oculta nos parece a intervenção que tem das coisas desse mundo e muito natural que se executa com o concurso deles. Assim é que provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirando alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenham em vista, eles obram de tal maneira que o homem, crente que obedece ao impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Então, os espíritos elevados estão todo momento nos trazendo alguma influência nos acontecimentos da vida. E não apenas nos pensamentos que eles nos sugerem, né? A atuação desses espíritos não se limita apenas a nos inspirar ideias e pensamentos, mas como Kardec disse aqui no livro, eles podem atuar e influenciar para que determinados fatos, determinadas atitudes aconteçam na nossa vida física. Ele diz aqui também que nós temos aí a dificuldade de perceber a presença e a atuação dos espíritos, porque nós queremos que essa sua atuação, né, a atuação dos espíritos, seja de forma notória. Nós sempre achamos que eles vão nos auxiliar por meio de milagres, que estejam ali sempre com uma varinha mágica, ou seja, de uma forma extraordinária. E não é assim, né? A gente precisa manter o nosso livre-arbítrio. E para isso os espíritos atuam de um jeito mais suave, né? A atuação deles com a gente aqui no mundo físico é constante, mais suave, para que a gente tenha o nosso livre-arbítrio, que significa aí a possibilidade da gente decidir, da gente escolher em função da nossa própria vontade.
né? Por isso que Kardec nos deu o exemplo que os espíritos nos inspiram a passar por determinado lugar, porque um fato, porque alguma coisa vai acontecer naquele lugar e que é importante para a nossa vida, para o nosso planejamento reencarnatório e também para o nosso crescimento. Agora vamos falar da ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. E na questão 536, Kardec pergunta: são devidos às causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? E aí a espiritualidade responde: tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Na 536A, Kardec pergunta: objetivam sempre o homem esses fenômenos? E a espiritualidade diz: às vezes tem, como imediata razão de ser, o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. E na questão 536b, Kardec pergunta: concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária. Nisto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os guiar, acalmar ou dirigir? E aí a espiritualidade responde: mas evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Então, com esse questionamento, do Kardec e a resposta dos espíritos, nós conseguimos perceber que até mesmo os fenômenos da natureza, sejam eles os mais simples, ou sejam eles os grandes fenômenos, como o exemplo aqui do vulcão, que é um fenômeno da natureza e que não é provocado pelo homem. E há sempre espíritos que são agentes de Deus e que, em nome dele e sob a permissão dele, realizam esses movimentos da natureza, que na grande maioria das vezes é para restabelecer o equilíbrio e a força da natureza. Aqui no Livro dos Espíritos tem, na parte da lei de destruição, nos mostra que muitas vezes, em função das grandes calamidades, das grandes catástrofes, quando se percebe um grande número de pessoas sofrendo em função daquele fenômeno da natureza, como os países, como a humanidade se comove e procura ajudar de alguma forma, porque se compadece, a gente se penaliza com o sofrimento do outro, ainda mais quando é um sofrimento de várias pessoas ao mesmo tempo, E a gente sempre procura ajudar dentro das nossas possibilidades. E com isso, a lei de destruição acabou fazendo com que o sentimento de fraternidade, que estava ali esquecido, ressurgisse no coração do homem e faz com que a humanidade progrida aí, em poucos anos, o que demoraria séculos para evoluir. E nós também temos grande responsabilidade em relação à natureza, Nós não controlamos os fenômenos, mas nós devemos cuidar, respeitar, trabalhar em prol da natureza, porque a partir do momento que eu cuido do meio ambiente, do local onde eu vivo, do local onde o meu irmão, que é o meu próximo, vive, eu também estou pensando não apenas em mim, mas estou pensando nele também, no meu próximo, nas gerações futuras, no planeta de regeneração. Então que a gente faça a nossa parte para contribuir com a obra de Deus, que é a obra da criação, e envolve não apenas os espíritos, mas também os planetas e envolve a natureza, ok? Na questão 537, Kardec pergunta: a mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades, representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir os fenômenos da vegetação e etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento? E aí a espiritualidade responde: tão pouco destituída é de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. E na questão 537A, Kardec pergunta: poderá então haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidam os fenômenos geológicos? E aí a espiritualidade responde: tais espíritos não habitam positivamente a Terra, presidem os fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos
e os compreendereis melhor. Então, com essas questões, Kardec trouxe muito do que nós vemos na mitologia antiga, onde haviam vários deuses, Deus do Sol, Deus da Lua, Deus da Chuva, Deus da Água, enfim, como uma forma de entender e de encarar que ali havia uma inteligência por trás daqueles fenômenos, né? No passado, tudo aquilo que o homem não compreendia, ele acreditava em uma inteligência superior que ele nomeava como deuses. Mas, na verdade, nós sabemos que Deus só existe um e que todos os outros espíritos que trabalham são agentes da vontade desse único Deus. Todos os fenômenos da natureza que acontecem não são do acaso. Então, todos os fenômenos, dos mais simples aos mais grandiosos, como o exemplo do tornado aí, do furacão, acontecem da ação dos espíritos que atuam sobre esses fenômenos da natureza. Mas não é que eles sejam deuses, são apenas espíritos que trabalham em nome de Deus para a harmonia da natureza, do universo e também para auxiliar o homem no progresso e no desenvolvimento espiritual e moral, né? E nessa segunda questão, quando Kardec pergunta se há espíritos que moram no interior da Terra para conduzir os fenômenos, né, geológicos, e aí a espiritualidade diz, eles não habitam a Terra. Os espíritos que têm essa função, eles não precisam estar dentro da Terra, do núcleo da Terra, para operar esses fenômenos. Eles fazem isso de uma outra maneira e de acordo com a sua função para que os fenômenos aconteçam. E a espiritualidade nos diz que em relação a esse assunto ainda temos muito mais a saber, muito mais a aprender, mas mas se a espiritualidade não nos disse mais sobre isso, é porque nós ainda não temos o entendimento de compreender tudo o que acontece aí referente aos fenômenos da natureza. Então precisamos aguardar aí a maturidade da humanidade. Então, na questão 538, Kardec pergunta: formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem os fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? E aí a espiritualidade responde: que foram ou que serão. E na questão 538A, Kardec pergunta: pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às inferiores da hierarquia espírita? E aí a espiritualidade responde: isto é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente, o papel que desempenhe. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. Então, aqui a espiritualidade nos mostra que os espíritos, de alguma forma, eles atuam nos fenômenos da natureza, e a gente já viu isso nessas questões anteriores, Eles não são espíritos que formam uma categoria especial no mundo espiritual, como se eles fossem seres à parte. Não é isso. São espíritos como nós, que foram encarnados ou que serão. Todos os espíritos estão ali sujeitos à lei do progresso. Em qualquer condição que a gente esteja, seja espíritos mais inferiores ou espíritos mais superiores, nós temos tarefas, nós temos missões a realizar e a cumprir para o equilíbrio do universo. E todos nós, em qualquer condição que a gente esteja, de alguma forma a gente contribui com a obra da criação, Alguns espíritos nesse momento, por exemplo, estão desempenhando tarefas junto aos fenômenos da natureza. E com isso eles vão continuar progredindo como qualquer outro espírito. Na questão 539, Kardec pergunta: a produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem, formando grandes massas para produzi-los? E a espiritualidade responde: reúnem-se em massas inumeráveis. Essa resposta da espiritualidade nos faz compreender que, em razão da grandeza dos fenômenos, e temos aqui o exemplo de uma tempestade, que é algo grandioso, que é algo que muitas vezes envolve não apenas um único bairro ou uma única cidade, mas várias. Então, o fenômeno dessa grandeza tem aí uma infinidade de espíritos trabalhando, agindo junto, para que ela se realize exatamente como deve ser, com o objetivo, como já disse os espíritos, do equilíbrio do universo. E muitas vezes esses fenômenos eles são necessários para o homem, para o seu aprendizado, para o seu processo de crescimento, de desenvolvimento da sua inteligência. Porque através dos grandes fenômenos da natureza,
O homem trabalha ali a sua inteligência, buscando meios de se proteger daquelas situações, daquelas catástrofes, e tudo isso incentiva o homem ao progresso, a caminhar para frente, para Deus. Então a espiritualidade vem nos mostrar que sim, existe sim a ação conjunta de muitos espíritos nesses fenômenos. Agora, para finalizar, nós vamos ler a questão 540. E Kardec pergunta: os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito instintivo ou irrefletido impulso? E a espiritualidade responde: uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considere essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que conscientemente se constituem os agentes. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois, poderão dirigir as do mundo moral. E assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seu conjunto. Então, todos nós contribuímos para o universo, todos nós temos uma tarefa, uma missão a cumprir, mesmo os mais pequeninos e inferiores seres, aos maiores e mais intelectualizados e moralmente evoluídos, todos nós contribuímos para o universo, né? Quando ele faz aqui a comparação com o reino animal, ele está mostrando exatamente isso, né? Que todos nós contribuímos, mesmo sem muitas vezes ter aí a consciência e noção desse fato. Os animais, eles não têm consciência, não têm intelectualidade, não têm o livre-arbítrio e não têm responsabilidade pelos seus atos, mas já estão contribuindo com os fenômenos do universo. E assim como eles, há espíritos na mesma condição, né? Quando os espíritos são criados, eles não possuem conhecimento. A maturidade, o entendimento, o conhecimento vão pouco a pouco sendo agregados na nossa vida, a vida de espírito imortal. Então, jovens, esse foi o nosso estudo de hoje. A gente deve lembrar que quando estivermos ali nos nossos momentos de aflição, nos nossos momentos difíceis, a gente deve procurar na prece a ajuda dos nossos amigos espirituais, que eles irão aí nos intuir da melhor maneira. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.